E eu quero que você saiba do seguinte: se teu pai e tua mãe te abandonaram, se o amor deles falhou com você, se as pessoas que você mais confiava te abandonaram, você pode ter certeza de uma coisa, eu estou falando porque eu estou vivendo isso. O amor de Deus não falha. O amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus, ele traz paz ao coração. O amor de Deus, ele pode ser sentido mesmo em circunstâncias difíceis, mas você pode sentir ele o tempo todo, se você buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você só precisa estar disposto a ir nessa busca hoje e se entregar para sempre ao Senhor dos Exércitos. Deus, ele não arromba portas. Ele bate ao seu coração e pergunta: posso entrar? Se você permitir ele entrar, ele vai ter um relacionamento com você. Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também pegarei o nome dele e confessarei diante do Pai. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus inspirou meu coração para poder compartilhar com você. Antes de começarmos, como de costume, eu gostaria de fazer uma oração, sempre reconhecendo que aquilo que Deus pode falar é melhor do que aquilo que eu posso falar para você. Porque quando é a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Certamente ela vai frutificar nos corações, ela vai trazer o seu resultado. Mas também eu gostaria de pedir e de fazer essa oração por mim e por você, para que os nossos corações eles venham estar acessíveis. Porque a palavra de Deus ela sempre frutifica, a palavra de Deus tem todo o poder para transformar, para libertar. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, certa vez, quando ele está falando sobre o semeador, sobre a parábola do semeador, ele diz que certas sementes caem em tipos de corações diferentes. E dependendo do coração, a semente, ela pode frutificar ou não. O coração, por exemplo, que está preocupado com as coisas desse mundo, dificilmente a semente vai frutificar. O coração que recebe a palavra do Senhor, mas não procura que ela tenha profundidade, que busca apenas um relacionamento superficial, que busca Deus pelaquilo que ele pode fazer e não por quem ele é, ele também não vai frutificar. Porém, a Bíblia diz sobre um coração que recebe a palavra do Senhor, entende e pratica. E sobre este coração, a palavra do Senhor vai dizer que é a palavra dele, ela germina a 30, a 60 e a 100 por 1. E eu espero que o seu coração ele seja um desses. Um coração acessível ao Senhor. Um coração que tenha fé. Eu quero fazer uma oração por você para que nós sempre possamos lembrar que é Ele quem faz. E que nós estamos aqui por Ele e para Ele. Amém? Se você recebe essa oração, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Amém? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos. Se você não puder, apenas receba essa oração crendo com fé no seu coração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por tudo que você tem feito em nossas vidas, meu Pai. Pela oportunidade de te servir, de te buscar. Pela oportunidade, Senhor, de falar, meu Deus, da tua palavra. Pela oportunidade de compartilhá-la. E eu te peço, por favor, que nesse momento, meu Deus, que os corações, eles possam estar acessíveis. Por favor, Senhor, eu peço para que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, eu peço, por favor, Jesus, se tem alguma pessoa aqui que não se sente amada, se tem pessoas aqui, meu Deus, com feridas de rejeição, com feridas, meu Pai, que foram marcadas por pessoas que deveriam proteger, acolher, mas na realidade foram as pessoas que mais feriram. Pai, eu peço, por favor, meu Deus, para que elas venham receber, meu Deus, o teu bálsamo nessas feridas, meu Pai, de uma forma diferente e especial. Eu peço, por favor, por elas, meu Pai, para que elas venham receber de ti, meu Deus, o teu amor. O amor que transforma, o amor que liberta, o amor que não tem limites, o amor que por mais que o ser humano ele não possa experimentar completamente agora, que nós possamos experimentar pelo menos, meu Pai, um pouco, uma fração desse amor completo do Senhor agora, para que nós possamos viver ele completamente na eternidade. Eu peço, por favor, Jesus, por eles, pelos teus filhos, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco e não aquilo que nós queremos escutar. Porque a Bíblia diz que o pai que ama é o pai que corrige o seu filho e aponta a direção e o caminho certo. E nós sabemos, Jesus, que não há nenhum caminho
onde há palavras de vida eterna, que não seja Jesus. Por isso, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, ministrando essa palavra. E pelos teus filhos, eu agradeço pela oportunidade de ouvir a tua palavra, que ela provoque fé, e que nós possamos colocar ela em prática, meu Pai. E que não só nós venhamos ser abençoados, mas a nós, as nossas gerações, e a todas as pessoas que estão ao nosso redor, para a honra e glória do teu santo nome. E eu peço isso em nome do teu Filho amado Jesus, na autoridade deste nome, que foi dado poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo joelho se dobre e confesse que Ele é Senhor e Salvador. E aqueles que acreditam nessa oração e recebem o poder do Senhor hoje, dizem amém e amém. O tema que Deus colocou no meu coração hoje, para que nós possamos aprender e estar mais perto dele hoje, é sobre um amor transformador. O amor que talvez eu e você não conheçamos, mas eu acredito que hoje vão ter pessoas aqui que vão conhecer. E para isso, eu vou ler um capítulo que eu pouco leio aqui no canal. Eu acho que tem pelo menos umas 3 mensagens já que eu trago esse capítulo à tona, que eu leio ele completamente. Mas eu gostaria de reler ele, que é um capítulo que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, que é o capítulo onde o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre o amor. E depois eu quero que você reflita no seu coração sobre que tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o apóstolo Paulo vai começar a descrever aqui o que é o amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, em outras traduções, não é orgulhoso. O amor não trata com leviandade. O que é isso? Não trata de qualquer forma, é cuidadoso. Não se ensoberbece, o amor não é orgulhoso. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, estes 3. Mas o maior destes é o amor. E é até aqui. A primeira vez que eu estava lendo esse capítulo, e eu me lembro que ele me chamou muita atenção, foi quando eu estava fazendo uma carta para uma menina, para poder entregar essa carta com uma Bíblia. E devo confessar que eu estava muito apaixonado por ela. Ela estava começando a caminhada de fé dela e eu queria dar um presente que poderia, de fato, ajudar ela, não só no início da caminhada, mas para que pudesse guiá-la de fato. E então eu resolvi arrumar uma Bíblia para ela e assim eu compartilhei com ela a palavra do Senhor. A minha mãe, vendo aquilo, aquela movimentação minha, ela vendo que eu estava usando essa carta, porque eu cheguei até a comentar com ela, ela me falou algo que eu não dei muita atenção na época, que é: Pedro, cuidado, hein? Porque o amor que Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, não é um amor humano, é o amor de Deus. E naquela época,
eu dei a resposta que a maioria dos adolescentes apaixonados, ou até mesmo os adolescentes que acreditam saber tudo, eles dão aos seus pais. Tá bem, mãe, eu sei. Eu não sabia de nada. A verdade é que naquele momento eu não tinha entendido a porção, a riqueza que a minha mãe tinha me entregado naquele momento. Eu só iria perceber de fato, depois de ter passado um bom tempo, desde que ela comentou isso comigo. Numa situação onde eu de fato precisava desse entendimento. Não apenas do entendimento, mas de viver esse amor. E para que eu pudesse ser sustentado por ele e ajudar pessoas a se levantarem, como eu estou fazendo hoje. Como eu já disse, naquela época eu estava muito apaixonado por essa menina. E eu não sabia, mas isso não era apenas uma paixão. Eu achava que aquilo era amor. Mas na realidade aquela paixão surgiu de uma carência. Uma carência que veio de um medo. O medo da solidão. Que é um dos maiores medos, inclusive, da humanidade. Quem não tem medo de ficar sozinho? Muitas pessoas têm. Mas a verdade é que esse medo, ele não apenas desaparece do nada. Ele tem que ser tratado, ele tem que ser corrigido, e eu acredito na psicologia como auxílio para as mãos de Deus. Assim como um médico pode agir, a psicologia também pode agir nisso. Mas eu acredito que o medo da solidão, ele só é vencido quando você conhece o verdadeiro amor. Quando você entende que o amor não se trata do quê? O amor se trata de quem? Eu costumo dizer isso. Você nunca vai chegar na resposta correta fazendo a pergunta errada. A maioria das pessoas tenta descobrir o que é o amor e por isso jamais vão conseguir descobrir. Porque o amor que nós sentimos é apenas uma fração do que de fato, aliás, de quem é o amor. E você vai entender ao longo dessa mensagem que o amor, ele não se trata do quê, mas sim da verdadeira face do Deus vivo. Naquela época eu não sabia disso, e desde criança eu me recordo que eu sempre tive esse medo da solidão muito presente na minha vida. Eu me lembro que teve uma certa fase de criança, por volta dos 8 aos 6 anos, onde dormir para mim se tornou um grande pesadelo, literalmente. Porque eu estava numa fase onde eu estava tendo muitos pesadelos. E eu me lembro que naquela época eu morava numa casa onde havia apenas 2 quartos. E eu já tinha os meus 2 irmãos. Os meus irmãos, por serem mais novos que eu, eles dormiam com os meus pais naquela época no quarto dos meus pais. E eu dormia sozinho. E eu tinha muitos pesadelos relacionados à morte, eu me recordo disso. E eu tinha muitos pesadelos relacionados a perder a minha família. Tudo provinha de um medo, o medo da solidão. Então, teve um certo dia que eu acordei, eu me lembro que foi uma situação assim que eu não sei como ninguém acordou na época, mas eu me lembro de eu ter chorado tanto, de eu ter gritado tanto, e ninguém escutou lá em casa. E depois disso, eu não me recordo se voltou a acontecer, mas eu lembro que aquela fase passou, porém entrou a adolescência. Por volta dos meus 15 a 16 anos, eu tive um relacionamento onde pela primeira vez eu descobri a dor da rejeição. Eu lembro que nesse relacionamento eu estava com uma pessoa que o sentimento que eu tinha naquela época é: essa pessoa não é recíproca comigo. O sentimento não é o mesmo que eu sinto por ela. E naquela época eu não entendia que o problema não era aquela pessoa, o problema era eu. E vale ressaltar que aquele relacionamento, os meus pais já tinham me alertado que eu não deveria continuar. Mas eu, sendo teimoso, eu continuei escondido. Filhos, obedeçam seus pais. Por mais que talvez eles não façam da forma correta por vezes, porque eles podem errar na medida da repreensão, eu gostaria de trazer para você uma reflexão de que o seu pai e sua mãe, por mais que eles errem, até mesmo errando, você pode aprender com eles. E muitas vezes é necessário que você comece a olhar além das atitudes. Quando você sofrer por algo e você perceber que você está sendo repreendido, você está sendo chamado a atenção pelos seus pais, e talvez você não esteja gostando da repreensão, pare para pensar não no que eles estão fazendo, mas sim no porquê. O Espírito Santo ele trouxe para mim essa pergunta recentemente, e eu tive que aplicar isso com os meus pais. Eu tive que pensar, beleza, eles estão errando aqui na medida da repreensão talvez eles não estejam fazendo do jeito que a Bíblia diz, mas o fato é que
mais do que o que eles estão fazendo, que tal eu pensar no porquê eles estão fazendo? E aquilo me trouxe uma paz, porque eu percebo que por mais que meu pai e minha mãe eles possam errar, por mais que eu possa errar, porque não há um ser humano perfeito nessa terra, perfeito somente é Deus, nós vamos entender que por mais que o amor de um ser humano possa falhar e possa ser aplicado da maneira errada, o cuidado possa ser aplicado da maneira errada, o cuidado de Deus não é errado. O cuidado de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Por mais que o amor de seres humanos tenha limites, o amor de Deus é ilimitado, porque Ele é a fonte do verdadeiro amor. E quando você estiver numa situação, por mais que talvez você não consiga aplicar esse raciocínio na hora, depois refletindo, se pergunte: por que meu pai e minha mãe estão me repreendendo? Será que eles não se importam comigo? Pare para pensar nisso e você vai perceber que você é amado. Porque em Provérbios, se eu não me engano, inclusive Provérbios capítulo 3, se eu não me engano, versículo 17 ou 16, a Bíblia diz o seguinte: que Deus é um Deus que repreende os seus filhos, assim como o pai que repreende o filho a quem quer bem. Deus é assim. E hoje eu acredito que Ele vai corrigir o nosso coração para que nós possamos estar focados no verdadeiro amor. Mas voltando à história, eu me lembro que esse relacionamento ele durou alguns meses e depois eu terminei. Só que naquele momento eu senti um forte sentimento de rejeição e aquilo se traduziu numa frieza no meu coração, eu não sei explicar. Eu poderia estar no ambiente mais acolhedor possível, mas o fato é que eu não me sentia acolhido. E depois passaram-se algum tempo disso, eu vim para Portugal, que é o país onde eu estou, e eu perdi todas as minhas bases, tudo aquilo que me sustentava. E eu digo isso no âmbito emocional. Então, passado um tempo, eu conheci essa menina que eu falei com você no início da pregação. E essa pessoa maravilhosa, que eu considero ela como uma amiga, por mais que nós tenhamos tido esse distanciamento, que depois eu vou referir aqui mais à frente, ela me ensinou muito do amor de Deus. Na realidade, eu não teria aprendido tanto do amor de Deus se eu não tivesse tido esse relacionamento com essa menina. E eu me recordo que o sentimento que eu tinha com ela era o mesmo que eu tinha com outra pessoa, por mais que a gente não tivesse se envolvido da mesma forma, se relacionando num relacionamento de namoro. Só que o fato é que esse sentimento de falta de reciprocidade estava no meu coração. E eu percebi, depois de muito tempo, claro, que o problema, para variar, não era ela. O problema era o meu coração. Eu estava buscando um relacionamento para poder preencher um vazio do meu coração. Mas o que nós lemos aqui na carta do apóstolo Paulo? Nós lemos que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Então eu te pergunto, será que era amor? Não. O fato é que foram se passando algumas situações e tanto eu quanto ela, nós estávamos muito carentes de amor. E o fato é que nós começamos a uma amizade que é muito legal, só que foi gerando vários conflitos ao longo do tempo. Nós tivemos muitas dificuldades, muitos problemas, e nós conseguimos resistir a muitos deles. Só que o fato é que sem querer eu estava machucando uma pessoa que eu achava amar, mas na realidade eu estava muito carente. E essa carência gerou uma dependência emocional. E naquele momento, eu cheguei a um ponto de dependência emocional que a minha vida, ela não tinha sentido se não fosse com ela. Eu não vivia pra ela. Aliás, eu não vivia com ela. Eu vivia pra ela. E quando nós nos afastamos, pra mim, foi muito difícil. Porque eu ficava me perguntando, meu Deus, por quê? A pessoa que eu mais confiava, a pessoa que eu mais tinha depositado a minha confiança e expectativas, agora me deixou. E foi nesse momento de muita solidão, de muitos questionamentos e dificuldades, podemos dizer no momento de trevas da minha vida, que eu fui aprendendo sobre o verdadeiro amor, sobre quem é o amor. Eu tive que me apegar completamente a Deus e no momento da solidão eu aprendi o verdadeiro amor. E hoje eu quero compartilhar com você esse amor. E sabe, talvez você se pergunte, mas por que Deus esperou você chegar no seu momento de dificuldade para você poder descobrir quem Ele é? Não foi Deus que esperou. Foi eu que não estava acessível para conhecer o amor de Deus. Foi eu que tentei preencher o lugar que só pertence a Deus com uma pessoa. Fui eu que fui o errado. A pessoa que estava tentando preencher um vazio
que só o Senhor pode preencher com uma pessoa, trocando Deus por uma pessoa. Quantos de nós não estamos fazendo isso? E se não por uma pessoa, por um vício, se não por uma pessoa, por um sonho que nós achamos que vai nos levar a esse lugar de plena satisfação em nós mesmos, se não por um sonho, nós estamos trocando por algum plano, por algum título, seja o que for que você esteja trocando. Eu quero que hoje você preste muita atenção, porque esse vazio que está no seu coração, ele não vai embora se não for o Senhor que vai transformar e de fato curar esse vazio. Se você não permitir, não convidar ele para entrar na sua vida, Deus, ele é um cavaleiro. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não chega arrombando portas. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, Jesus Cristo que vai dizer isso: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você, nós vamos iniciar um relacionamento. Mas se você não abrir, eu também não vou forçar. Então, se hoje o Senhor falar ao teu coração, como está escrito na palavra de Deus, não endureça o seu coração. Esteja acessível. E naquele momento de dificuldade, onde a pessoa que eu mais tinha depositado as minhas expectativas e esperanças, onde eu tinha criado vários planos e sonhos, me deixou naquele momento, eu só conseguia me questionar: meu Deus, por quê? Mas ali naquele questionamento, eu fui descobrir o amor de Deus. Porque quando a pessoa que eu mais confiava me deixou, eu fui descobrir, ou pelo menos o sentimento que eu tinha naquele momento era de ter sido abandonado, eu descobri que aquele que sempre esteve ao meu lado, ele nunca me deixou. E talvez você tenha que descobrir isso hoje. Eu quero compartilhar com você um versículo que se encontra em Isaías capítulo 49, do versículo 14 ao 16. Que é um dos versículos que mais me chama a atenção, porque é o versículo onde fala sobre o amor de Deus, sobre o quanto ele nos ama. Isaías capítulo 49, do versículo 14 até o 16, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Muitas vezes nós estamos no lugar de Sião, no lugar de Israel, achando que quando as coisas ruins acontecem, Deus também nos abandonou. Mas olha só a resposta do Senhor. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. É o Senhor que está declarando isso para você agora. E eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Jesus, o nosso Deus, ele vai comparar o seu amor com o amor de uma mulher, com o amor de uma mãe. E uma coisa que é fato, e isso é comprovado até cientificamente falando, se você não quiser acreditar naquilo que a Bíblia, aquilo que a própria ciência já respalda a Bíblia, inclusive, porque a Bíblia foi escrita antes, ou seja, não é a Bíblia que respalda a ciência, é a ciência que respalda aquilo que já está escrito há milênios na palavra de Deus. Porque aqui se cumpre aquilo que Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Passaram-se séculos e isso é uma verdade. Uma coisa que a Bíblia já comprova é que a mãe é uma figura intrínseca, uma figura que toda criança ela precisa na sua vida. Porque a mãe cumpre a figura do amor na vida de uma criança. A mãe é aquela pessoa que nós sempre vamos buscar segurança. É a silhueta de ternura na vida de uma criança. E não só de uma criança, mas de todos nós. Eu mesmo, se não fossem muitas coisas que, sabe, às vezes conflitos que acontecem na minha vida, se eu não tivesse minha mãe, sendo bem sincero, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque se um dia eu conheci a Jesus Cristo, foi por causa também do exemplo da minha mãe. De nós irmos para a igreja onde ela estava ensinando, porque o amor tem a ver também com ensinar. E a minha mãe, ela ensinou a minha vida, ela me ensinou no caminho do Senhor. Literalmente. Eu tenho várias lembranças de eu indo, ainda muito pequeno, indo para a igreja, para a casa do Senhor com a minha mãe. E o fato é que a mãe é essa figura de ternura, é essa pessoa que nós sempre vamos buscar conforto, um porto seguro. Porque quem pode amar, humanamente falando, mais do que uma mãe? Deus compara o amor dele com o amor da mãe.
Mas ele deixa bem claro o seguinte: uma mãe, o amor dela, por mais que seja extraordinário, ele pode falhar, mas o meu amor não tem limites. O meu amor não falha. E eu quero que você perceba isso com muito carinho, porque eu entendo que talvez você não tenha tido a mesma bênção que eu de ter tido uma mãe presente. Mas há uma esperança para você. A mesma esperança que eu acabei de referir, que está escrito no livro de Isaías. Ainda que a tua mãe, ela possa não ter te amado, ainda que você não tenha recebido o amor dela, ainda que o amor dela tenha falhado, que o amor da sua mãe possa ter te abandonado, entenda isso. Deus não te abandona. O amor dele é suficiente para a sua vida. E mesmo para nós que temos o amor de uma mãe, nós precisamos nos apegar completamente ao amor de Deus. Porque fato é, mesmo aqueles que nos amam vão falhar conosco. Se não fosse assim, em Salmos, o salmista Davi não tinha escrito o seguinte: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Quão difícil é para um pai e uma mãe falharem com seus filhos nesse quesito de amor e cuidado. Mas o fato é que eles podem falhar, mas o amor de Deus não falha. E eu quero te mostrar a dimensão do quanto pode amar uma mãe. Até onde pode amar uma mãe. E para isso eu quero ler com você duas histórias, muito rapidamente, e depois eu quero te contar um testemunho de amor. Não propriamente um testemunho do amor de uma mãe, mas do quanto pode ir o amor humano. Eu quero começar isso lendo 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 27, onde tem um dos julgamentos mais conhecidos, por certo, por você e por mim, por nós como humanidade, que é o julgamento da causa de duas prostitutas, pelo rei Salomão. Eu quero ler com você 1 Reis, do capítulo 3, do versículo 16 ao 14, ao 28, onde nós vamos aprender o seguinte: o amor, até onde pode amar uma mãe? Nós vamos ver aqui um amor extraordinário. Uma mulher que amava tanto o seu filho, que ela decide, para que ele possa viver, para que ele não venha a ser morto, ela decide que ele possa ser cuidado e criado por uma mulher que nem sequer amava o seu filho, para poder o salvar. Talvez você esteja se perguntando, como assim? Vamos ler. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, a Bíblia relata o seguinte: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disseram-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. Não havia nenhuma testemunha. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher, interrompendo a primeira: não, mas o vivo é meu, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. O que está acontecendo aqui? Duas mulheres prostitutas tiveram filho no mesmo período de tempo. Uma, ela estava cuidando bem do seu filho e não dormiu sobre ele. A outra, por um descuido, acabou matando o seu filho sufocado, deitando-se sobre ele enquanto ela dormia. E eu entendo que essa mulher, ela passou certamente por uma das maiores dores que um ser humano pode passar. Porque quando você perde um pai ou uma mãe, você é órfão. Quando uma esposa perde o marido, ou o marido perde a esposa, ele é viúvo ou viúva. Mas o fato é que a única dor que não tem nome é a dor de perder um filho. Porque eu acredito que seja uma dor tão insuportável, uma dor tão destrutiva, que não há palavras que possam descrever, não há como você colocar apenas uma caixa como isso acontece. Não que as outras dores não sejam muito dolorosas, mas a dor de perder um filho é algo que só quem passou vai saber explicar.
Então, essa mulher, ela decide tomar o filho da outra mulher e colocar no lugar do morto. Eu te pergunto, isso será que é amor? Não, isso não é amor. E então a outra mulher, ela acorda de manhã e ela percebe que o seu filho não está morto, que na realidade um filho morto é o filho da outra mulher, e as duas levam esse caso ao rei. E olha só o que o rei Salomão, pela sabedoria que Deus deu a ele, vai decidir aqui. Ele tinha a tarefa de dizer qual que é a mãe verdadeira desse menino. Então disse o rei: esta diz, este que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. E disse mais ao rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. E é agora que você vai entender, com base naquilo que nós lemos, sobre o amor de Deus em 1 Coríntios capítulo 13, que essa mulher, a mulher que estava com o menino em seus braços, ela não amava o menino da mãe verdadeira. Então, a mãe verdadeira, a Bíblia diz o seguinte: mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Em outras traduções, porque o instinto materno se apurou pela criança. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem seu, que seja dividido. O amor não busca seus próprios interesses. O amor é sofredor. O amor passa pelas dificuldades, tudo crê, tudo suporta. A mãe verdadeira estava disposta a entregar o seu filho nas mãos dessa louca. Porque essa mulher aqui, o que ela está fazendo não pode se traduzir em outra palavra do que loucura. Ela prefere que o filho, ela seja dividido, o menino, ele seja dividido pela metade, do que entregar o filho para a mãe verdadeira. Olha que absurdo. Olha que maldade, olha o nível de maldade que pode chegar a um ser humano. Só que essa mulher, ela demonstra ter um amor verdadeiro, a mãe verdadeira. Então, o rei diz o seguinte: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Porque só uma mãe de verdade, uma mãe que ama o seu filho, ela preferiria perder o filho para outra, do que ver o seu filho ser morto diante dela por causa de orgulho. Só uma mãe poderia entender isso. Então eu te pergunto mais uma vez: até onde vai o amor de uma mãe? Eu quero te contar a história de uma mulher que talvez ela seja pouco conhecida por você. Uma história que muitas vezes nós não paramos para refletir, mas é uma história também de um amor assim extraordinário. Que é a história que eu conheci recentemente, inclusive por causa do meu pastor. A história de uma mulher que tem um nome que talvez seja difícil de lembrar. Talvez seja até por isso que ela não é lembrada. Ela é pouco mencionada na Bíblia, mas o pouco que ela é mencionada, ela já é um exemplo de amor fenomenal, que é a história de Rispa, a concubina do rei Saul. Para você que não sabe, concubina era uma mulher do rei. Era uma mulher que tinha um relacionamento de casamento com o rei. Só que diferente da esposa legítima, essa mulher, normalmente ela era estrangeira. Ela não tinha a capacidade de pagar o dote para poder se casar com o rei. E normalmente era um casamento de conveniência, como também muitas vezes acontecia com a esposa legítima. Mas a verdade é que esse casamento ainda era, digamos, de segunda classe. Era pior ainda. Ela não chegava a ser uma prostituta, como a história das outras mães que nós vimos aqui. Mas essa mulher, ela era apenas um símbolo de poder no harém do rei. Nós vamos entender que antigamente existia-se uma mentalidade muito errônea, que era contra os princípios de Deus, que inclusive os reis de Israel erraram muito nisso, que é tentar ter mais mulheres, para que assim fosse demonstrado o seu poder, para que assim eles tivessem sempre herdeiros para o seu reino. Isso é um erro completo, e Deus abomina essa prática, tanto que Jesus ele volta no início, em Gênesis capítulo 1, quando certa vez perguntam sobre o casamento e o divórcio, ele fala o seguinte: vocês não leram o que está escrito? Que Deus no início planejou para que um homem e uma mulher, eles se unam e se tornem uma só carne? Um homem e uma mulher, não mais.
Então, nós vamos entender que a situação dessa mulher, ela já não era das mais favoráveis, apesar de ser mulher do rei. E pior de tudo, é ser mulher do rei Saul, um rei que se desviou dos caminhos do Senhor, e se desviou de tal forma que quase levou a Israel a uma perdição. Esse rei, ele foi tão ruim, porque ele andou sobre os seus caminhos, ele foi orgulhoso, que ele causou não só um problema para si e para Israel, ele causou um problema para essa inocente, que estava na corte desse rei. E além dela perder o marido, porque Saul foi morto, agora nós vamos ver que por causa dos erros do pai, por causa da justiça também de Deus, porque esse pai cometeu um erro terrível diante dos olhos do Senhor, agora ela também vai perder os seus filhos. Mas Deus cuida dos seus filhos, Ele cuida dos órfãos e das viúvas, porque assim está escrito. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus é justiça. E se Deus é o amor, o que nós lemos aqui? O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus é amor e Ele é justo. E nós vamos entender que o que está acontecendo na vida de Rispa é um ato de justiça de Deus. Porém, não deixa de ser doloroso. Mas nós vemos aqui uma mulher que tem um por certo, porque a Bíblia não relata, ela não reclamou, ela entendeu. E com certeza, ela foi cuidada depois desses eventos. Eu quero ler com você a história de Rispa, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. E olha só o que a Bíblia vai dizer. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E o rei Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Os gibeonitas são um povo estrangeiro que fez uma aliança com Deus muito antes do rei Saul existir. Mas essa aliança, todos os reis sabiam dessa aliança. Porém, Saul, a Bíblia vai dizer que, ainda que bem intencionado, no zelo pelo Senhor, ele quebra a aliança diante de Deus. Só que Deus não aceita isso, porque ninguém tem o direito de quebrar uma aliança feita diante do Senhor. Deus trata a aliança como algo muito sério. É uma aliança, é um pacto diante do Senhor. E não tem como você quebrar uma aliança de Deus sem ter uma consequência. E Saul quebrou uma aliança de Deus com um povo que fez uma aliança muito antes dele existir, com o povo de Israel. E então a Bíblia continua nos dizendo o seguinte: então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas respondem: não é por causa de prata nem de ouro que temos essa questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém a história conta o seguinte: que o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, por causa da aliança que ele tinha feito diante do Senhor, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meloatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega. Essa mulher, provavelmente viúva já, sem marido, sem prestígio, porque Saul foi um rei péssimo. Essa mulher agora sem filhos. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-o
sobre uma penha, desde o princípio da sega, até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar-se sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Sobre eles quem? Sobre os cadáveres dos seus filhos. Os gibeonitas não permitiram com que os filhos de Rispa tivessem um enterro digno, mas aquela mãe no zelo, no amor ainda pelos seus filhos. E nós não estamos aqui falando de uma mãe como a outra que tentou prejudicar alguém. Nós não estamos falando de uma mãe como a outra que tinha o seu filho ainda também vivo. Nós estamos falando de uma mãe que amou seus filhos mesmo após a morte. Mesmo sem esperança alguma, ela cuidou dos filhos dela, dos corpos dos filhos dela. E ela impediu que as aves do céu comessem os filhos dela, o corpo de dia. E impediu com que as feras da terra os devorassem de noite, até que eles tivessem direito de ter um enterro digno. E sabe por quanto tempo dura isso? A Bíblia vai nos dizer o seguinte, que isso começa no princípio da cega. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi a Davi e tomou seus ossos de Saul e Jonatas, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da rua de Betsan, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim e Zelá, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou sobre a terra. O que você precisa entender aqui é que Rispa fez isso aproximadamente durante 6 meses. 6 meses, até que os filhos dela tivessem um enterro digno. 6 meses. Essa mãe ficou enxotando as aves do céu, impedindo com que as feras da terra tentassem comer os corpos de seus filhos. Um grande amor. E a Bíblia vai dizer que ela não reclamou diante de Davi para que ele lhe fizesse justiça. Quando contaram a Davi o que Rispa fez, a perseverança dela, aí sim que Davi tomou uma atitude e teve a oportunidade de dar um enterro digno aos descendentes de Saul, porque Davi também amava a Saul, o tinha como pai, apesar de o ter perseguido. Nós vemos aqui um exemplo de amor, de perseverança, além das medidas. Então eu te pergunto mais uma vez, até onde pode amar uma mãe? E para finalizar, eu quero te contar uma história, um testemunho de um menino da nossa atualidade, de um pastor, na realidade. Um jovem que cresceu numa família de fé espírita, uma família próspera financeiramente, uma família que vivia, de certa forma, de aparência, mas que era uma família destruída por dentro. Ele vai contar no seu testemunho que teve uma época que seu pai, ele teve algumas empresas, só que todas elas faliram. E esse pai, agora desesperado, ele sofre ameaças de morte. Ele acredita naquelas ameaças. Então sabe o que ele faz? Ele volta para a casa dos pais, da mãe e dos irmãos, esperando receber conforto familiar, mas ele não o recebe. E esse pai, ele vai se tornar um monstro na vida da esposa e dos filhos. E ele fica insuportável de tal modo que a esposa decide, não dá, eu vou me separar. Mas antes disso, ela reúne os seus filhos e ela fala o seguinte, olha, eu vou para outro estado, para a casa da minha irmã, e lá eu vou fazer com que vocês tenham uma vida digna. Eu vou juntar, eu vou conseguir ter um trabalho e depois eu vou buscar vocês e vou trazer vocês para perto de mim. E ele vai contar que ele trocava cartas com a mãe dele, contando os absurdos e abusos que o pai dele tinha com ele e seus irmãos. E aquilo se torna de tal modo tão insuportável, aquele jovem vai viver isso no mínimo durante 3 anos. E aquele jovem, já não aguentando mais aquela situação, e a mãe dele tendo parado de escrever cartas e nunca tendo voltado para poder buscá-lo, sabe o que ele sente? Ele sente um desespero tamanho, e ele perde a esperança de viver. Ele decide tirar a sua própria vida. Mas ele conta que surge uma convicção dentro dele, de que talvez a mãe dele não teria abandonado, talvez ela estivesse passando por dificuldade e talvez ele pudesse fazer algo para poder ajudar a mãe dele.
Então sabe o que ele decide? Ele abandona a história de tentar tirar sua própria vida, abandona isso e ele decide fazer o seguinte: eu vou até a minha mãe, vou ajudar ela a se reerguer e depois eu ajunto toda a família, eu vou trazer os meus irmãos e assim toda a família vai estar reunida novamente. E esse jovem, que tinha até então estudado nas melhores escolas, um jovem que ele mesmo conta isso, não sou eu que estou falando não, ele mesmo conta isso, ele vai descobrindo ao longo do tempo, na sua jornada, na sua caminhada, aos estados, até chegar ao estado onde está a mãe dele, ele vai descobrindo que ele era muito orgulhoso. Mas Deus, naquele processo com aquele jovem, ele vai quebrando o orgulho daquele jovem. E aquele jovem, pela primeira vez na vida, ele vai descobrir o que é passar fome, o que é passar frio, ele vai descobrir o que é ser humilhado, porque ele conta no seu testemunho que ele passa em alguns lugares, em algumas cidades, em alguns estados. E nesse caminho, já com fome, já vestindo trapo, sem tomar banho, ele pede ajuda a algumas pessoas, e dentre elas, uma pessoa rica. Ele bate no portão de uma pessoa que estava fazendo uma festa e essa mulher aparece com um espetinho de carne na frente dele. Aquele jovem estava morrendo de fome. Ele estava com fome mesmo. Ele estava disposto a poder pegar comida do lixo, como ele conta que o fez. Então, aquela mulher aparece com aquele espetinho, aparece com uma água na mão. Só que aquele jovem pede, implora para aquela mulher para que ele receba alguma coisa de comer. Sabe o que aquela mulher faz? Ela fala: agora não dá, volta outro dia. Mas aquele jovem não desiste porque ele estava morrendo de fome. E sabe o que aquela mulher faz? Ela abre a porta para que os cachorros vão atrás daquele jovem. Aquele jovem já com fome, ele corre à beira de um matagal. Então ele dá de cara com uma casa simples, muito humilde mesmo, e com várias crianças, e uma mulherzinha pobre. E aquela mulher pobre, ela dá de comer àquele jovem farinha com água, que era tudo que ela tinha. E aquele jovem vai contar que depois de tanto sofrimento, no meio ainda do processo, porque ainda não tinha terminado, ele vai contar que aquela mulher, ela vivendo aquela vida tão simples, tendo tão pouco, ela vai dizer o seguinte: na minha casa ninguém passa fome, porque o Senhor, Jesus, é quem provê a minha comida. E naquele momento ele vai dizer o seguinte: eu já tinha ouvido falar de fé, mas nunca tinha visto o que é fé de verdade. E aquela senhora chama aquele jovem de meu filho. Para alguém que está à procura de amor de mãe, está sendo desamparado e naquela situação, ouvir que é filho novamente, ele fala que nunca sentiu uma sensação tão boa de amor quanto naquele momento. Mas a história conta, ele vai continuando contando a história do seu testemunho, e ele conta que certa vez ele para num posto de gasolina no estado de Minas Gerais, por acaso, no estado onde eu moro, onde eu morava. E ele está numa noite fria, e tão fria que ele percebe que se ele não arrumar um lugar para se abrigar, ele vai morrer de frio. Então, ele procura abrigo num posto de gasolina, só que as pessoas do posto, pela sua fraqueza, pela aparência daquele jovem, eles começam a chutar aquele jovem, achando que ele estava bêbado. Olha só que crueldade. Então aquele jovem, já sem forças, ele se levanta, tenta reunir as suas forças, e depois, passado um tempo, ele passa em frente a uma casa de prostituição. E naquele momento, ele dá de cara com uma mulher, uma garota de programa, e ele conta que ele estava numa situação tão deplorável que aquela mulher, ela chama ele para sentar-se ao seu lado, e ele vai dizer o seguinte, que ele tinha vergonha de estar ao lado daquela mulher, pela sua situação. Ele percebe que já não havia mais orgulho nenhum dentro dele, por causa da sua situação deplorável. E então ele conta que aquela mulher pergunta para ele de onde ele veio, percebe que ele é um jovem estudado e pergunta: o que você está fazendo aqui? E ele conta que ele estava indo atrás da mãe dele. Aquela mulher se comove e tem a evolução do amor, que é a compaixão, que além da empatia, que é a capacidade de você sentir a dor do outro, a compaixão é a capacidade de você se doar. Além de você sentir a dor do outro, você se doar. E sabe o que aquela mulher faz? Ela pede para ele esperar, dá um copo de café quentinho para ele, a primeira coisa que ele coloca limpa na boca depois de tanto tempo. E aquele jovem, ele fica lá esperando aquela mulher. Então aquela mulher entra com um caminhonista numa cabine,
faz aquilo que eu e você sabemos. Então, aquele homem, aquele caminhonista, aquele caminhoneiro, ele sai de lá, caminhonista por causa de Portugal, tá, gente? E caminhoneiro por causa do Brasil. Deixando isso bem claro. Ele sai de lá e ele pergunta para aquele jovem: vamos comigo para onde sua mãe tá? E aquele jovem fala o seguinte: mas moço, eu não tenho como te pagar. E aí ele olha para aquela mulher, ainda colocando a roupa direito, e ele diz o seguinte para aquele jovem: ela pagou por você. Aquela mulher que vivia numa situação já difícil, aquela mulher que não tinha motivos nenhum para ter compaixão daquele menino, daquele jovem perdido, ela tem a capacidade de se comover de tal forma por aquele estranho, que ela ama aquele estranho de tal forma que ela entrega tudo que ela tinha. Ela não tinha dinheiro, ela só tinha o seu corpo. E ela entrega como pagamento para aquele jovem ver a mãe dele. E sabe como é que termina essa história? Esse jovem conta que depois dele chegar no estado onde a mãe dele estava, ele recebe um abraço enorme da mãe dele. Só que, porém, vem a maior decepção dele. O amor de mãe tem limites. Reitero isso. E olha só o que acontece. Ele descobre que aquela mãe se casou com um homem que não queria que aquele jovem morasse na casa da mãe dele. Então, aquele jovem, ele conta que ele passa por diversas coisas. Ele se torna um grande professor numa universidade famosa, porém ateu, não acreditando em Deus. Afinal de contas, como é que Deus pode existir? Sendo que ele viveu tanta tristeza e situações adversas dessa forma. Porém, esse jovem conta que ele vai ter um encontro, aliás, agora já um adulto, ele conta que ele tem um encontro com Jesus naquela igreja, uma pequena igrejinha. E aí, a música que ele estava ouvindo era uma música que tinha como letra, que falava sobre a presença de Deus, o quanto que ela pode nos preencher e pode nos saciar. A música era quase bem assim: buscando a tua presença, eu acharei descanso para minha alma. E ele entrega a sua vida a Jesus, e ele é transformado. Um dos maiores ateus, ele conta, ele era um ateu assim, ferrenho mesmo. Ele era um professor assim, renomado, mas ele se converte perante o amor de Deus. Porque quem poderá ficar de pé? Quem poderá resistir ao amor de Deus? Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que o amor de uma mulher, o amor de uma mãe, o amor do ser humano sempre terá limites. Mas até onde vai o amor de Deus? O amor de Deus não há limite nenhum para ele. Porque se aquela mulher prostituta pagou para aquele jovem a dívida que ele precisava para poder chegar até a mãe dele, Jesus pagou a nossa dívida e foi crucificado, que é um título muito, muito, muito pior do que um título de prostituta na época de Jesus. Ele paga a dívida se humilhando. E olha só como é que você entende o tamanho do amor de Deus. Você entende o sacrifício que Jesus fez quando você percebe que Jesus, sabe quem ele é? Jesus é aquele que Isaías, capítulo 6, descreve como o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e serafins, anjos, estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam seus rostos, com as 2 cobriam seus pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então olha só, Isaías percebe a sua situação diante de Deus, um homem pecador. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, olha a atitude de Jesus, olha a atitude de Deus. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Jesus é esse que acabamos de ler. É um Deus soberano que se humilhou de tal forma
que Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 11, a Bíblia descreve o seguinte, que sendo Jesus Deus, não teve por usurpação, não teve por algo como se apegar, ser igual a Deus, não, antes ele se esvaziou de sua glória, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em forma de servo, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que o seu e o meu pecado fosse pago, e por isso Deus o exaltou, dando a ele o nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Filho de Deus vivo. Esse é Jesus. Ele nos ama tanto que ele pagou uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. A dívida que nos separaria para sempre de Deus. E se Deus é vida, qual que era o nosso destino? A morte eterna. Nós estávamos separados do amor de Deus, porque no início, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, a imagem do Deus perfeito, e por isso o ser humano poderia estar no mesmo lugar onde estava o Santo dos Santos, porque ele não tinha nenhum pecado. Mas quando o ser humano peca, ou seja, ele deixa de ser igual a quem Deus planejou ele para ser, que é ser a sua imagem e semelhança, quando o ser humano se afasta de quem Deus é, então agora o ser humano não pode mais estar perto de Deus, e por isso está condenado à morte. Mas Jesus Cristo, vendo que nenhum ser humano seria capaz de pagar essa dívida, ele decide, não, eu vou fazer o pagamento, eu vou pagar a dívida que você não pode pagar porque você falha, você dá a sua palavra e não cumpre. Mas pode Deus prometer algo e não cumprir? Deus não é filho do homem para que se arrependa, e nem homem para que minta. Se ele prometeu, ele cumprirá. E Deus promete que ele salvaria a humanidade, e assim o fez. Ele se humilhou, ele se esvaziou-se de si mesmo, e ele fez um acordo consigo mesmo, pagando a dívida que eu e você não poderíamos pagar, para que assim nós tivéssemos acesso de novo ao Pai, e agora nós pudéssemos viver não só aqui nessa terra, mas a eternidade para sempre ao lado de Deus. Esse é Jesus. Ele se fez o mais desprezível, com um título pior do que uma prostituta, que é ser crucificado. Ele se humilhou ainda mais para pagar uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Então como é que nós podemos resistir ao amor desse Deus? Porque ele nos constrange com tamanho amor. E eu quero que você saiba do seguinte: se teu pai e tua mãe te abandonaram, se o amor deles falhou com você, se as pessoas que você mais confiava te abandonaram, você pode ter certeza de uma coisa, eu estou falando porque eu estou vivendo isso. O amor de Deus não falha. O amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus, ele traz paz ao coração. O amor de Deus, ele pode ser sentido mesmo em circunstâncias difíceis, mas você pode sentir ele o tempo todo, se você buscar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você só precisa estar disposto a ir nessa busca hoje e se entregar para sempre ao Senhor dos Exércitos. Eu quero que agora você, se você quer entregar sua vida a Jesus, eu gostaria de te pedir o seguinte, que você fizesse uma oração comigo de profissão de fé. Uma oração onde você está fazendo aquilo que eu disse no início para você. Deus, ele não arromba portas. Ele bate ao seu coração e pergunta: posso entrar? Se você permitir ele entrar, ele vai ter um relacionamento com você. Se você aceita esse relacionamento hoje, e você aceita ser comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que reme os seus pecados e te leva para a eternidade, se você quer isso hoje, eu gostaria de pedir que você fizesse aquilo que ele mesmo diz. Ele fala o seguinte: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também pegarei o nome dele e confessarei diante do Pai. Como é que você pode fazer isso agora, através desse vídeo? Coloque aqui nos comentários: eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá não quero mais voltar. É só isso. E agora você vai fazer uma oração de profissão de fé, que não garante a tua salvação, deixa isso muito claro. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas não tenha medo, porque quando você se entrega a Deus, Deus também se permite ser achado por você. E quando você tiver sem forças para poder estar nessa aliança com Ele, você pode ficar tranquilo, porque o Senhor te sustenta desde que você não pare de buscar, não pare de lutar, não pare de caminhar, ainda que seja dando passos pequenos, ainda que seja rastejando, ainda que seja dando
pouco, tudo que você tem, as suas mínimas forças, não importa. Se você se entregar completamente ao Senhor e Ele te conhecer, você será salvo. E naquele grande dia, quando Ele voltar, Ele vai olhar para você e vai ver você pelo teu nome e vai te chamar para que você entre na alegria dEle, você esteja na eternidade para sempre com Ele. Mas para isso, é necessário você começar confessando Ele como seu Senhor e Salvador. Se você quer ter esse relacionamento com Ele, coloca a mão no seu coração agora e, crendo com fé no seu coração, diga essas palavras que eu vou conduzir você. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá não quero mais voltar. Eu busquei o teu amor em várias coisas, mas eu reconheço, Senhor, que tudo que eu preciso é o teu amor. Escreve o meu nome no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, o Senhor venha lembrar de mim, meu Pai, e eu possa estar para sempre ao teu lado. Eu quero te amar, meu Deus. Eu quero aprender a te amar todos os dias da minha vida, para que eu possa viver o teu amor e compartilhar ele com as pessoas que estão ao meu redor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se você entregou sua vida para Jesus hoje, não se esqueça de fazer aquilo que ele também nos diz. Ele nos diz que nós somos igreja, corpo de Cristo. E uma pessoa individualmente falando é apenas um membro. Um membro fora do corpo, ele apodrece. Então esteja no corpo de Cristo. Onde é o corpo de Cristo? Há uma igreja que professe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e busque ser parecido com Ele e pregue aquilo que trouxe você à luz. A palavra de Jesus, a Bíblia. Não existe nenhuma outra forma de você ser salvo se não for através de Cristo Jesus. E o livro que testifica quem Jesus é este livro que está em minhas mãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, que é infalível. Procure uma igreja local, onde você não vai encontrar pessoas perfeitas, como eu sempre gosto de reiterar, mas você vai encontrar pessoas arrependidas e quebrantadas, pessoas dispostas a entregar tudo para seguir a Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem.